Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje ela vai falar um pouco mais sobre os modelos atômicos. Nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo sobre a constituição do átomo, de acordo com as descobertas que nós vimos, sucessivamente foram acontecendo até chegarmos na concepção de átomo que nós temos hoje, tá? E vamos entrar um pouquinho em alguns detalhes apenas superficiais sobre as partículas subatômicas. Legal? Então, material na mão e vamos nessa. Para a gente relembrar, gente, precisaríamos primeiramente lembrar do cientista chamado Niels Bohr. Tá? Ele propôs a última descoberta de átomo, em que o átomo ele tem uma região central chamada núcleo e a região da eletrosfera onde estão distribuídos os elétrons, segundo Niels Bohr, ela é dividida em camadas ou níveis de energia. Legal? De modo que os elétrons de um átomo eles estão distribuídos nessas camadas, nesses níveis, que nada mais são do que algo semelhante às órbitas dos planetas ao redor do Sol. São as órbitas dos elétrons ao redor do núcleo, certo? Segundo Niels Bohr, também, um elétron ele é capaz de se deslocar de um nível para outro, certo? Ou seja, dos níveis das possíveis órbitas que os elétrons podem ter ao redor do núcleo, um elétron ele pode, eventualmente, ao receber energia de natureza eletromagnética, tal como a luz, o elétron ele pode saltar para um nível superior, para um ou dois. Ele pode pular um nível e saltar para o próximo nível de energia, certo? E o elétron pode também fazer o percurso contrário, de modo que, se ele pretende voltar para o nível em que ele estava, ele também dispara energia eletromagnética, ou seja, ele emite luz de uma cor característica, certo? Então, foi Niels Bohr, esse cientista aqui, amigo de Albert Einstein, que descobriu essa característica do átomo. Legal, gente? Bom, a partindo disso, é que nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses níveis de energia dos elétrons, tá bom? Ou seja, dessas órbitas dos elétrons ao redor de um átomo. Para começar, o que nós conhecemos hoje é que um átomo ele pode ter no máximo 7 níveis de energia, considerando o maior átomo que existe. Tá? Isso por quê? Porque um átomo com muitos elétrons ele é um átomo grande, certo? E quanto mais elétrons ele tem, mais níveis de energia ele precisa para acomodar esses elétrons. Legal? Então, o que nós conhecemos é que o maior átomo conhecido, ele tem no máximo 7 níveis de energia. Legal? Bom, podemos chamar esses níveis, essas órbitas, como níveis de energia ou como camadas também, né? Em níveis de energia vai de 1 até 7, são números inteiros. E camada, ele vai de K até Q. K, L, M, N, O, P, Q. Legal, gente? São os mesmos 7 níveis de energia, mas chamados de camadas, como se fosse uma cebola. E em cada camada ou cada nível tem um número máximo permitido de elétrons. Isso, o que acontece? O primeiro nível é aquele mais próximo do núcleo, certo? Então ele é o menor, a menor órbita, e cabem no máximo 2 elétrons ali. No segundo nível cabem 8, no terceiro nível cabem 18 elétrons, percebe? Conforme o nível vai se afastando do núcleo, os níveis mais externos de energia, vai cabendo mais elétrons, porque são órbitas mais largas, né? E assim, em algum momento, é claro, depois nós vamos explicar o porquê acontece, mas nos níveis 6 e 7 cabem menos elétrons do que seria o esperado. Mais para frente nós vamos esclarecer o porquê disso. Tá? Isso está ligado à atração eletrostática dos elétrons com o núcleo. Beleza? É a força que mantém os elétrons girando ao redor do núcleo. Bom, acontece que, como eu falei para vocês, né, quanto mais camadas tem um átomo, mais elétrons ele vai ter. Na verdade, é o contrário, né? Quanto mais elétrons ele tem, mais camadas ele precisa ter para acomodar esses elétrons, certo? Quanto mais elétrons ele tem, mais níveis de energia ele precisa para colocar esses elétrons lá dentro do átomo. Beleza? Bom, acontece que vocês já viram no nono ano que existe um diagrama chamado diagrama de Linus-Pauling, que é usado justamente para acomodar os elétrons em um átomo, para a gente conhecer
a configuração eletrônica, ou seja, como os elétrons estão organizados nos níveis de energia e subníveis de um átomo. Tá? Esse diagrama de Linus Pauling ele dá a sequência para a gente distribuir os elétrons em um átomo. Legal, gente? E, incrivelmente, essa sequência é meio doida. Ela acontece numa ordem diagonal. Ok, gente? Que vai do primeiro nível, que é o mais próximo do núcleo, até, no máximo, para o maior átomo que existe, o sétimo nível. Então, vamos lá. Olhando um átomo e comparando essas órbitas, a gente sabe que o primeiro nível ele é o mais interno, né? O mais próximo do núcleo. O segundo nível é o nível externo seguinte. O terceiro nível e assim por diante. Legal, gente? E, como a gente sabe, o nível ou camada, como a gente pode chamar, tem o seu número máximo de elétrons. E considerando, então, os subníveis, nós chegamos numa distribuição eletrônica que segue esse padrão. Tá? No primeiro nível, nós só temos um subnível, que é o subnível S. E cabe só 2 elétrons nele. Legal? Por isso que só cabe no máximo 2 elétrons no primeiro nível inteiro. Ele só tem um subnível que acomoda no máximo 2 elétrons. No segundo nível, a camada L, cabe no máximo 8 elétrons. Por quê? Porque no segundo nível já cabem 2 subníveis. O subnível S e o subnível P. Tá certo? Então, é um subnível a mais do que no nível 1. Tá? Então, a gente chama, como ele está no nível 2, chamamos esse subnível de subnível 2S e subnível 2P. Tá? No 2S cabe somente 2 elétrons e no 2P cabem 6 elétrons. No total, 8 elétrons. Olha lá, 8 elétrons. Legal, gente? Tá? Então, esses expoentes eles são o número de elétrons que tem. Beleza? Em cada subnível. E assim, no terceiro nível cabe no máximo 3 subníveis. No quarto nível cabe no máximo 4 subníveis. Né? E isso vai aumentando a capacidade de acomodar elétrons sucessivamente. Beleza? Vamos considerar também que nessa escrita aqui, o número grande que vem na frente do subnível, ele representa o nível ou a camada. Né? No caso aqui, esse 3 significa terceiro nível. Aqui, camada M. Certo? O D significa o subnível, é o subnível D. E o expoente ele representa a quantidade de elétrons nesse subnível. Certo? Então, esse é o padrão de escrita. Bom, vamos tentar resolver alguns exercícios então para praticar esses conceitos. Vamos lá. Na página 199 do livro didático de vocês, está lá na questão 1, preencha cada coluna com a descrição dos modelos atômicos. Beleza. Está lá. O modelo atômico de Dalton. A gente precisa lembrar o que é o modelo atômico de Dalton. Dalton propunha aquela esfera, né, maciça, indivisível e indestrutível. Certo? Esse é o átomo segundo a concepção de John Dalton. Beleza? Evoluindo um pouco no conhecimento, se percebeu que o átomo não era, na verdade, maciço, uma esfera indestrutível. Segundo Joseph John Thomson, que é o próximo modelo aqui, o átomo, na verdade, ele era uma esfera carregada positivamente, uma esfera mole, em que grudada nessa esfera mole, estavam pequeníssimas esferas negativas, de carga negativa. No total, o átomo seria neutro. Aqui Dalton já propunha que o átomo era neutro eletricamente falando. Tá? O modelo de Thomson também propunha que o átomo era neutro, mas já existiam cargas. A questão é, as cargas positivas e as negativas existentes no átomo se cancelavam, então o átomo como um todo era neutro. Legal? Esse é o átomo de Thomson. O modelo de Rutherford ele já descobriu uma estrutura a mais, né, além dos elétrons. Ele descobriu que o átomo, na verdade, ele tinha uma região maciça, que era o núcleo do átomo. E o núcleo era positivo, certo? Sendo que os elétrons giravam ao redor do núcleo como se fossem os planetas ao redor do Sol. Tá? Sendo o núcleo o Sol, positivo, e os planetas, os elétrons, negativos. Aqui também no modelo atômico de Rutherford, o átomo também é neutro. Tá? Na prática, gente, em qualquer modelo atômico, o átomo é neutro, e na vida real também. Tá certo? Bom, e por último, o modelo atômico de Rutherford-Bohr, também conhecido como modelo atômico de Bohr, somente de Bohr, o átomo ele já tinha o núcleo positivo
os elétrons negativos girando ao redor do núcleo, igual ao modelo de Rutherford, porém, o Niels Bohr ele descobriu que os elétrons estariam distribuídos em níveis de energia na eletrosfera, ou seja, camadas diferentes, como se fossem órbitas diferentes, né? As órbitas mais internas, as órbitas mais externas, e o número de níveis ou de camadas ou de órbitas que um átomo tinha para acomodar os elétrons dependia do número total de elétrons que o átomo tinha. Se o átomo tinha poucos elétrons, ele tinha poucos níveis de energia. Se o átomo tinha muitos elétrons, ele tinha muitos níveis de energia, como nós já vimos nessa videoaula. Bom, beleza? Até aí? Então, na página seguinte, na página 200, na questão 2, a questão ela pede, esboce um desenho para cada modelo atômico. Cada um desses 4, ele vai ter um desenho. O modelo atômico de Dalton é simples, é uma esfera maciça, indestrutível, sem carga, né? O modelo atômico de Thomson seria aquela esfera positiva, com pequeníssimas esferas negativas, os elétrons, grudados nessa geleia positiva, certo? Então, no todo, o átomo é neutro, mas continua esférico. Beleza? O modelo atômico de Rutherford já tinha uma região nuclear, era o núcleo do átomo positivo, com os elétrons girando ao redor do núcleo negativos. Legal? Ou seja, o átomo em si ele era mais ou menos esférico e também neutro. E o modelo atômico de Rutherford-Bohr, ou simplesmente modelo atômico de Bohr, ele é muito similar ao modelo de Rutherford, em que se considera o núcleo positivo. Tá? Existe uma região central chamada núcleo, existe a eletrosfera onde os elétrons estão girando, mas a eletrosfera é dividida em níveis de energia ou camadas. Gente, vamos ignorar nesse desenho um detalhe bem feiozinho, que aqui na prática, no primeiro nível, esse mais próximo do núcleo, não cabem mais do que 2 elétrons, tá, gente? Então esse desenho aqui ele não está muito coerente, mas eu retirei do material de vocês. Então, vamos imaginar que aqui só tem 2 elétrons no primeiro nível. Beleza, gente? Tranquilo, né? Então, para a próxima aula, nós vamos explorar um pouquinho mais de detalhes sobre a constituição do átomo, falando sobre a unidade de massa atômica. Tá? E aí vamos entrar em mais detalhes ainda sobre as partículas subatômicas, ou seja, as partículas que compõem um átomo. São os elétrons, são os prótons e os nêutrons. Tá? E não vamos entrar em detalhes como os da física de partículas, em que nós falamos de míons, pions e outras partículas mais. Tá? Vamos nos ater só às partículas mais estáveis e as mais fáceis de serem observadas. Tranquilo então, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Obrigado pela atenção de todos e que a força esteja com vocês. Abração a todos e até a próxima videoaula.